Oiê, espero que você esteja bem. Eu sou a Paula, eu sou astróloga e eu compartilho semanalmente aqui o movimento do céu para você aproveitar com o máximo de consciência, sabedoria e amor na sua vida, aqui no seu cotidiano. Se você estiver aqui pela primeira vez, boas-vindas. Aproveita agora e já se inscreva neste canal. E para não esquecer, já coloca o joinha aqui também e acione as notificações para você não perder nada por aqui. Também vou pedir, se você gostar desse vídeo, para você compartilhar com as pessoas que se interessam por astrologia, para cada vez mais gente ter acesso a esse conteúdo que é feito com todo amor do universo. E já agradeço a sua presença por aqui. Vamos falar sobre um movimento muito importante, que é a entrada de Saturno em Peixes. Vamos lembrar de onde Saturno vem. Ele estava em Aquário, tá? Ele entrou em Aquário exatamente no dia 22 de março de 2020. Ele ficou aí até dia 1º de julho, quando na sua retrogradação ele volta para Capricórnio. Aí ele fica de 1º de julho a 17 de dezembro de 2020, então o segundo semestre de 2020, em Capricórnio, quando aí já no movimento direto ele volta para Aquário. Então de 17 de dezembro de 2020 a 7 de março de 2023, Saturno ficou em Aquário. 7 de março de 2023, às 10h35, horário de Brasília, ele entra em Peixes. Ele fica aí até dia 25 de maio de 2025, quando ele avança para Áries, tá? Só que dia 1º de setembro, na sua retrogradação, ele dá mais uma passadinha em Peixes. Então, de 1º de setembro de 2025 a 13 de fevereiro de 2026, o Saturno volta para Peixes, quando dia 13 de fevereiro de 2026, ele entra direto aí no signo de Áries. Lembrando que se você tem Saturno em Peixes, você está passando pelo seu primeiro ou segundo retorno de Saturno, tá? Se você tiver por volta de 29 anos, é o seu primeiro retorno de Saturno. Se você tiver por volta de 58 anos, é o seu segundo retorno de Saturno. Vou aproveitar para desmistificar esse tema. Muitas pessoas têm medo de retorno de Saturno. Eu atendi uma mulher incrível que me contou dos desafios que ela estava passando. E aí ela falando, porque meu retorno de Saturno, meu retorno de Saturno. Eu falei, não, seu retorno de Saturno vai ser em 2024. Daí ela falou, nossa, não sei se eu rio ou se eu choro, porque eu tinha certeza que tudo isso era o meu retorno de Saturno. Aí eu expliquei para ela que o retorno de Saturno é um momento de muita maturidade, é um momento de crescimento e de amadurecimento. Tem gente que casa no retorno de Saturno, tem gente que tem filho, tem gente que muda para o exterior. Então é um momento que a gente muitas vezes precisa tomar decisões importantes. Se vão ser decisões, se vai ser um período muito desafiador, vai ser muito específico de acordo com o seu mapa astral, tá? Mas só para você entender, tem gente que o retorno de Saturno é extremamente desafiador? Sim, mas não é para todo mundo que o retorno de Saturno vai trazer desafios profundos, tá? Pode ser essa mudança, essa mudança de fase de vida, como eu disse, um casamento, um filho que vem nesse momento, tá? E quanto mais a gente tiver focado no nosso autoconhecimento, na nossa evolução, a gente vive o retorno de Saturno de uma forma que a gente entende que ele está trazendo lições importantes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Tudo depende da maneira que a gente reage às situações. E por isso que é tão legal quando a gente se prepare, quando a gente entende, nossa, eu tô passando pelo meu retorno de Saturno. Então, o que isso está me trazendo? Como eu posso aproveitar essa fase realmente para me desenvolver com bastante sabedoria, com paciência? Lembrando que Saturno, ele fala sobre solidez, estrutura, cobrança, rigidez, restrição, limitação, impedimento, estabilidade, tempo. Ele vai falar da nossa relação com o tempo, como a gente busca um reconhecimento. Tudo isso é o Saturno. Ele vai ficar em Peixes até 2025. Então, para todo mundo em geral, é um momento que é muito importante a gente praticar a nossa responsabilidade, porque Saturno vai falar de responsabilidade, maturidade afetiva, emocional. Peixes é um signo muito de água, né, do elemento água, muito ligado às emoções, à doação, à empatia,
a fantasia, a criatividade, a ilusão, a compaixão. Então, a gente tem que ver sempre pelos desafios e pelas potencialidades. Como desafio, é legal a gente olhar, a gente ter entendimento, deve ficar ainda mais evidente todas as coisas que acontecem envolvendo fake news. Então, a passagem de Saturno por Peixes até 2025 pode trazer até mais responsabilidade em relação a como a gente compartilha aquilo que a gente recebe. O quanto a gente às vezes se apavora com uma notícia e já envia para todos os grupos que a gente tem e depois vê que aquela notícia é de 2015. Então vai trazer, aqui seria até mais com uma potencialidade, né? O entendimento da importância da gente realmente se responsabilizar por aquilo que a gente espalha, né? Por aquilo que a gente compartilha com as pessoas. Vai ser um momento que vai trazer a consciência da espiritualidade. Então, é legal você até entender como você lida com esse tema. Se você puder, inclusive, olhar para o Saturno no seu mapa natal, para você perceber o quanto você tem consciência sobre esse Saturno, é muito legal. Quanto mais consciência do seu Saturno natal, melhor você lida também com os trânsitos de Saturno. Outra coisa, aproveita e deixa nos comentários se você quer que eu compartilhe com você os ciclos de Saturno. Muito legal, se vocês quiserem aprender sobre esses ciclos. A gente tem 3 grandes ciclos de Saturno, que são as fases de 0 a 7 anos, de 28 a 35 anos e de 56 a 63 anos. Esses são os 3 ciclos principais. Me diz, eu quero que você compartilhe, porque eu vou dizer o que significa cada ciclo. Porque desses 3 ciclos principais, a gente tem 3 subciclos. Por exemplo, no meu momento, hoje eu tô no segundo subciclo principal e no segundo ciclo principal e no segundo subciclo, porque eu vou fazer 44 anos. Então, 44 anos está dentro desse segundo ciclo central, mais uma faixa do segundo subciclo. E aí eu vou mostrar para vocês, de acordo com as idades, o que esse ciclo de Saturno traz para a gente olhar, para a gente aprender e para a gente focar. Tá? E é até legal para vocês me falarem se vocês realmente estão sentindo isso nesse ciclo de Saturno de vocês. Se vocês quiserem falar aqui, quero esse vídeo, e aí eu vou fazer para vocês esse vídeo. Então, é um momento geral que vai trazer a importância da gente entender a nossa relação com a nossa espiritualidade. Vai ser um momento que a gente pode ter mais consciência da importância da gente recarregar as nossas energias, retiros, qualquer atividade onde a gente possa silenciar um pouco, voltar para dentro, buscar essas respostas que estão dentro de nós. Também vai ficar muito forte isso. Pode ser um momento que a gente entenda também quando a gente quer ficar mais quietinha na nossa introspecção, quando a gente vai precisar se isolar um pouco do mundo lá fora para a gente se proteger. É um momento muito bom para a gente entender a nossa responsabilidade com o coletivo, o quanto a gente está agindo para fazer algum tipo de diferença, para auxiliar as pessoas, para doar algo. Lembrando que eu gosto de dizer, quando a gente fala doação, geralmente a gente pensa em algo material e não necessariamente. A gente pode doar o nosso tempo, a gente pode doar o nosso conhecimento, a gente pode doar uma experiência de vida que a gente teve importante e com isso pessoas se identificam e também passam a olhar para aquela experiência de uma outra forma. É um momento muito importante para a gente entender se a gente às vezes acaba fugindo de uma situação, em vez da gente assumir aquilo e da gente ter maturidade para se posicionar. Saturno em Peixes vai pedir para a gente entender esse mecanismo e evitar ficar nesse lugar de se isentar, de fugir, de ignorar, de fingir que não é com você. É um momento também muito potente para a gente olhar para a nossa relação com a arte, com a beleza, com a criatividade. Muito bom nesse momento de Saturno em Peixes, para entender como você tem cuidado de você também. Eu gosto sempre da analogia com o avião. Se o avião entrar em pânico, coloca a máscara de ar primeiro em você, depois na pessoa que estiver ao seu lado. Porque às vezes a gente fica, e nos atendimentos eu ouço muito,
Ah, eu me dou demais, e aí fico exausta, e aí eu não sei dizer não, e aí quando parece que eu preciso de ajuda, ninguém está disposto para me ajudar, ou eu não me permito receber ajuda. Então são temas, lembrando, Saturno é responsabilidade. É o momento da gente se responsabilizar. Até para entender, eu preciso sim me proteger, às vezes eu preciso me isolar, ou pelo contrário, eu preciso praticar mais algum tipo de doação, algum tipo de atividade onde eu contribua, onde eu some na vida de alguém, ou na vida de uma comunidade, ou na vida de muitas pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa estava com vontade de fazer algum trabalho voluntário, aí o Saturno entra na casa 12 dela, ela vai falar, eu preciso, é como se fosse uma necessidade, eu preciso fazer um trabalho voluntário nesse momento. É um período que pode trazer, inclusive, maturidade emocional. Vou sair desse padrão de vítima, vou sair desse padrão de, sabe, ficar no lugar de achar que o mundo tá contra mim. Eu preciso entender qual que é o meu papel no mundo. O Saturno em Peixes, ele vai trazer muito forte para a gente também entender se tem algumas feridas profundas que a gente está negligenciando. Então pode ser um momento muito legal para você perceber como você pode cuidar dessas feridas, como você pode tirar esse band-aid, né? A gente coloca um band-aid às vezes porque a gente não quer olhar para aquela ferida. Tira esse band-aid, olha e, gente, como que eu posso curar isso? Eu posso curar sozinha ou eu preciso de ajuda? Ou eu tô tão forte nesse momento que eu vou ajudar quem precisa, que eu vou fazer alguma ação, para dar força, para ser essa pessoa um canal de cura. É um momento geral da gente praticar esse autocuidado, da gente entender como a gente pode se dar as mãos, como a gente pode praticar mais a solidariedade, né? Lembrando que nesse momento a gente passou por uma tragédia aqui no Brasil, no litoral, muita gente já praticando esse lugar de solidariedade, de falar, né, eu tô recolhendo doações, das pessoas estarem realmente fazendo o que elas podem para ser esse canal de auxílio. Então muita gente se colocando no lugar dessas vítimas e fazendo o que está ao seu alcance para ajudar e para contribuir. Também, lembrando, quais os signos que mais vão sentir essa passagem de Saturno por Peixes? Como Peixes é um signo mutável, a gente vai olhar para os signos mutáveis. Lembrando, eixo Peixes Virgem, então Virgem é outro signo que vai sentir essa passagem de Saturno por Peixes. E outro eixo de signos mutáveis, que é o eixo do signo Gêmeos e Sagitário. Se você tiver um ascendente em Peixes, se você tiver o Sol em Peixes, meio do céu, algum astro importante no signo de Peixes, se você puder acompanhar o caminho de Saturno, é legal. Porque em algum momento Saturno vai ficar pelos graus que ele tiver bem pertinho desse astro. E ele vai fazer o que a gente chama de uma conjunção com esse astro, acionando esse astro no seu mapa natal. Ele sempre para o seu mapa natal quando a gente fala de trânsitos. E aí você entendendo a casa que está esse astro, qual outra casa outras casas que ele se relaciona, você vai aproveitar para entender. Poxa, é o momento de crescer nessa área, é o momento de olhar para minha cobrança excessiva, é o momento de recarregar as minhas energias, é o momento de ter mais maturidade, é o momento de me posicionar de uma outra maneira. Muito legal também, como Saturno fala de cobrança, olhar para isso. O quanto você se cobra, o quanto você não se cobra. Se você é uma pessoa que já tem essa tendência a colocar muito peso nas costas, talvez esse Saturno em Peixe vem pedir para você realmente se libertar de alguns padrões. E aí, se você puder olhar, né, onde está Peixes, final de Aquário, começo de Peixes, Saturno ele está vindo de Aquário. Então perceba se você entende o que esse Saturno trouxe para você em Aquário e o que ele pode trazer para você em Peixes, tá?
Era isso que eu queria falar para vocês. Também a gente tem, para finalizar, 4 casas que são as casas angulares, que elas acabam sendo casas mais importantes do nosso mapa. Quais são? As casas 1, 4, 7 e 10, também conhecidas como ascendente, fundo do céu, descendente, meio do céu. Se Saturno estiver passando por alguma dessas 4 casas, esse momento vai ser mais ainda impactante para você. Então, é o momento de você, se for pela casa 1, entender como você se vê, como você se mostra para o mundo, como você enxerga esse mundo, quem você é hoje, o quanto você tem se autoafirmado e se mostrado de uma maneira que tem realmente a ver com você, né? Sem ficar se escondendo. Se estiver passando pela casa 4, é o momento de entender o quanto você tem assumido as suas raízes, as suas origens, qual que é o seu papel hoje na sua família, como você lida com os seus sentimentos mais profundos, com a sua intimidade, com o seu lar. Se estiver passando pela sua casa 7, é o momento de ter muita responsabilidade afetiva nas relações em geral. Se tiver qualquer tipo de parceria, de sociedade, casamento também, de entender quanto você tem cumprido com os seus contratos. Pode ser um contrato, um acordo com você mesma. Se estiver passando pela casa 10, é momento de você olhar para como você tem assumido a sua missão de vida, o seu propósito, o quanto você já se sente com uma carreira estruturada, o quanto você sente que você tem o reconhecimento que você almejava, o quanto você está evoluindo na direção que você deseja, ou se você já chegou no lugar que você gostaria, tá bom? Agradeço a presença de vocês, espero que esse vídeo seja útil. Como eu disse, se chegou até aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilhe geral aí, para mais gente entender a importância desse Saturno em Peixes, para a gente se preparar, para a gente se responsabilizar, parar de se isentar do que é preciso. E me digam se querem um novo vídeo com o ciclo de Saturno, eu faço aqui com todo o amor do universo. Beijos, se cuidem, até já! E lindo ciclo de Saturno em Peixes pra gente, que a gente realmente entenda a importância da gente se dar as mãos, da gente praticar empatia, da gente fazer o exercício de se colocar no lugar das outras pessoas. Uma coisa importante com Saturno em Peixes, antes de finalizar, é a armadilha da gente construir mitos ou salvadores, tá? Da gente idealizar alguém, da gente achar que aquela pessoa é perfeita, que aquela pessoa é inatingível, e a gente ficar no lugar de cegueira coletiva. Um professor meu fala que é o LSD coletivo. E aí a gente se dá as mãos num lugar que é um lugar totalmente fora da realidade. Então Saturno em Peixes vem pedir a importância da gente, sabe? Amar, mas com os pés no chão. Eu amo. Mas eu não tô iludida nessa relação, eu não tô viajando na maionese, como a gente fala aqui no Brasil, né? Eu não tô fantasiando. É um período muito importante para isso, para a gente também se responsabilizar pelos nossos auto-boicotes, pelas nossas auto-sabotagens, para a gente sair deste padrão. Inclusive, se você tiver numa vida muito da ilusão, muito no automático, sem estar vivendo no concreto, no aqui e agora, esse Saturno em Peixes, na casa que ele tiver no seu mapa, na área da sua vida, ele vai chamar muito a sua atenção, tá? E encare esse Saturno como uma maneira muito legal de você evoluir, de você se responsabilizar, de você ter mais coerência, de você crescer e amadurecer, porque é para isso que ele vem. Eu amo Saturno. Meu Saturno, inclusive, ele é sem aspecto no meu mapa. Eu tenho ascendente em Capricórnio, como Saturno rege Capricórnio, ele é muito importante para mim. E ele me ajuda muito a centrar, a focar, a persistir nas coisas que eu quero, a realizar os meus sonhos. Então, vamos olhar com Saturno como algo produtivo, tá bom? Beijo, se cuidem, até já!